O versículo da Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 27, diz o seguinte: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Dias atrás eu estava lembrando da Segunda Guerra Mundial e da rendição em 1945 das forças imperiais do Japão se rendendo oficialmente a bordo do USS Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. Segurando um desses folhetos evangelísticos tão poderosos, eu lembrei-me do poder das Escrituras. Por isso, preste atenção nessa história que eu vou lhe contar. Jacob de Chaser, ele foi selecionado para pilotar bombardeiros modificados B-25 Mitchell, lançados a partir de porta-aviões para atacar o Japão no início da Segunda Guerra Mundial. Ele acabou fazendo parte daquilo que foi chamado como Doolittle's Raiders, o primeiro esquadrão americano a lançar bombas em terras japonesas. Em um desses ataques, o seu avião ficou sem combustível por causa da distância extra que ele foi forçado a voar no início da operação, o que levou à queda e posterior captura pelos japoneses. De Chaser foi enviado a Tóquio com os sobreviventes de outra equipe do Doolittle e foi mantido em uma série de campos de prisioneiros de guerra no Japão e na China por 40 meses, sendo 34 em confinamento solitário. Ele foi severamente espancado e malnutrido, enquanto 3 da sua equipe foram executados por um esquadrão de tiro e o outro morreu de fome. Mas durante esse tempo que ele ficou de posse de uma pequena Bíblia por apenas 3 semanas, mas um tempo suficiente para ele entender que aquelas mensagens eram o motivo da sua sobrevivência, e ele resolveu, com o coração aquecido, se tornar um cristão devoto. Terminado o conflito, mesmo sendo um herói de guerra, com várias condecorações militares e a medalha presidencial da liberdade, o prêmio civil mais prestigiado dos Estados Unidos, ele resolveu aprender japonês, tornou-se missionário e mudou-se para Nagoya para estabelecer uma igreja cristã na cidade em que antes ele havia bombardeado. Um verdadeiro milagre, não? Mas preste atenção, a história não termina aqui. Mitsuo Fuchida, um jovem ambicioso aviador da Marinha Imperial do Japão, se especializou em bombardeios aéreos horizontais, se destacando a ponto de se tornar o instrutor da academia japonesa. Considerado um dos mais hábeis aviadores japoneses, Fuchida ganhou a experiência em combates aéreos na China na segunda metade dos anos 30, durante a Guerra Sino-Japonesa. Com estas credenciais, ele foi escolhido para liderar o ataque a Pearl Harbor. Na madrugada da data escolhida, Mitsuo Fuchida liderou mais de 400 aviões japoneses naquela operação, decolando de porta-aviões e entrando em formação no céu ainda escuro, guiados apenas pelas luzes de sinalização dos seus aviões guias. Às 7h53 da manhã, o seu radiooperador, a seu comando, enviou as palavras em código que depois assombraram o mundo: Tora, Tora, Tora. Mas posteriormente, depois de muitos combates durante a guerra, ele sofre um ferimento grave e retorna ao Japão para tratamento. Nas suas palavras, eu estava em Hiroshima no dia anterior da queda da bomba atômica, mas felizmente eu recebi uma chamada de longa distância da sede da Marinha pedindo que eu voltasse para Tóquio. Isto salvou Fuchida da hecatombe e mais tarde o general MacArthur o convoca depois da derrota do Japão para testemunhar em um tribunal militar. Após o depoimento, quando ele saía de uma estação de trem na cidade do subúrbio de Tóquio, ele recebe um folheto cristão intitulado "Eu era um prisioneiro do Japão", entregue pelas mãos de Jacob de Chaser. O próprio Fuchida conta que o que eu li foi um episódio fascinante que acabou por mudar a minha vida. Foi tão impactante e eu resolvi comprar uma Bíblia para mim. Aquilo me fez tornar um cristão evangelista pelo resto de minha vida. E a sua história foi contada no livro From Pearl Harbor to Calvary, ou Samurai's God, o samurai de Deus. Em 1960, olha só, esse mesmo Fuchida torna-se um cidadão americano. Sim, cidadão do próprio país que antes ele havia bombardeado. Relembrando isto,
Eu segurei com mais força um desses folhetos evangelistas, são tão pequenos, mas como eles são poderosos. Qual outro livro, qual outro folheto tem o poder de transformar vidas como a desses pilotos em lados tão diferentes da guerra?